Você tem a Bíblia aí? Vou repetir, pode ser assim, pode ser num tablet, pode ser num smartphone. Eu quase sempre, acho que sempre, com raríssimas exceções, eu gosto de ler aqui. Mas eu leio muito aqui também e aqui também. O assunto hoje é a galeria dos heróis imperfeitos, perfeitos. Dá para pôr na tela só para a gente gravar na memória? Nós somos imperfeitos, todos. E mesmo aqueles que na galeria dos heróis, eles aparecem sem mancha, eles também são imperfeitos. Por quê? Porque todos nós nascemos dentro do grande conflito. E dentro do grande conflito, todos nós somos imperfeitos. Agora, por que Deus escreveu uma galeria para heróis? Porque pela fé e pela graça de Deus, Deus nos considera perfeitos. E a próxima tela é a fé, é a graça. Vamos ler a Bíblia. Hebreus 11. Encontre aí. Muitos de vocês já sabiam que seria Hebreus 11. Eu vou ler os versos 1 a 3 e depois o de número 6. O nosso assunto tem a ver com a fé, com a fidelidade. E isso é uma coisa assim que está se perdendo. As pessoas estão buscando muitas coisas, muitas informações, e aquele conceito de religiosidade, de fé, aquela fé implícita, que acredita em Deus e crê que tudo vai dar certo, essa fé ela está sendo substituída por coisas desta vida. Aqui diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, esse lhe é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Pela fé. Não feche a sua Bíblia, por favor. Há alguns nomes aqui sobre os quais nós não temos nada de negativo na Bíblia, nem nos escritos inspirados. Por exemplo, Abel. Você já leu alguma coisa negativa de Abel na Bíblia? Não tem. Enoque andou com Deus. Abel foi o primeiro a sacrificar com registro de que Deus se agradou. Irmãos, o culto, ele é um sacrifício. Nós deveríamos voltar a olhar para o santuário, para ver a santidade de Deus, para ver como Deus estabelece as coisas. E o culto, ele deve ser o que Deus espera e não o que eu quero. Dá para entender o que eu estou dizendo? Enoque andou com Deus. Depois vem um outro, chamado Abraão, que nós temos coisas excelentes, mas teve dificuldades. Depois vem um outro, uma outra chamada Sara, que não acreditou na promessa de Deus. Depois vem Isaac, que parece que está tudo bem, mas não está. Isaac fez a mesma coisa que o pai fez. Vem José, vem Jacó, vem Rebeca, vem José, nada de José. Vem Moisés, vem Raabe,
Baraque, a gente não tem nada de Baraque. Ele foi chamado por Débora para ajudar a derrotar um exército. Temos Sansão, está na galeria. E há outros que não estão escritos, com os nomes escritos aqui, mas eles são citados por geral assim. Tem gente que foi cerrado ao meio. Que tal? Outros andaram errantes. Davi, grande rei, mas não passava no crivo de nós aqui, de vocês. Mas pela fé e pela graça, está na galeria dos heróis. Profetas e reis, diversos. Mulheres, há uma que é citada aqui, cujo nome não aparece, mas é dito que ela recebeu, mulheres que receberam seus mortos. Aquelas meninas dos tempos de Elias e Eliseu, que tiveram os filhos mortos e foram ressuscitados. Há uma coisa impressionante no capítulo 11 de Hebreus que talvez você não tenha parado para pensar. Eu quero ler para você os versos 39 e 40. E aqui, você vai descobrir que você é importante, mais do que você pensa, muito mais. E todos estes, mencionados acima, nominalmente ou geralmente, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor, a respeito de quem? A nosso respeito, para que eles, sem quem? Sem nós, não fossem aperfeiçoados. Já parou para pensar nisso aqui? Deus escreve um capítulo inteiro, manda escrever, e eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, tenho convicção. Nem todos os teólogos pensam assim, mas não faz mal. Deus mandou escrever um capítulo inteiro sobre heróis, imperfeitos, mas perfeitos pela fé e pela graça de Deus, o manto da justiça de Cristo. E no fim Deus fala assim: sem nós, eles não são aperfeiçoados. Dá para entender? Sabem o que quer dizer isso aqui? Sem o nosso exemplo, seguindo o exemplo deles, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso exemplo, para o nosso ensino. Se nós não seguimos o exemplo deles, em nosso favor o exemplo deles é em vão. Dá para entender? Não vale nada para nós. Que exemplo nós temos que seguir deles? Não os erros que eles cometeram, mas nós vamos cometer erros, e é normal da nossa vida. Com todos esses anos de trabalho, eu fiz inúmeras coisas, mas muitas coisas, eu cometi erros. Não fiz tudo o que eu queria fazer, mas eu fiz demais. Poderia ter feito mais, talvez. Nem sempre eu acertei, não é assim na sua vida? Mas sempre eu tentei acertar. Eles erraram, nasceram sob a égide do pecado, mas tiveram fé. Fé para fazer coisas incríveis, coisas que o mundo inteiro duvidou. O caso de Noé, por exemplo. É louco, é louco. Estamos nós vivendo hoje como loucos para o mundo, ou nós estamos iguais ao mundo? É para pensar, não é para responder. Quando nós passamos, as pessoas percebem que nós somos diferentes, ou nós somos iguaizinhos às pessoas que estão caminhando para a destruição? Sem o nosso exemplo, eles não serão aperfeiçoados. Desculpem estar sendo forte. Desculpem não, eu preciso ser forte. Eu só quero ser educado, amoroso. Nós estamos seguindo muito de perto o mundo.
a nossa fé está muito frágil. Nós temos que ter fé suficiente para sermos diferentes. Diferentes. Fé suficiente para sermos diferentes. E se tivermos essa fé suficiente para sermos diferentes, a graça de Deus nos envolve. E então nós somos da galeria dos heróis perfeitos. Iguaizinhos a esses aqui. Iguaizinhos a esses aqui. Nesses anos todos eu tenho perseguido algumas coisas. Vou compartilhar com vocês. Quando eu estava me preparando para ser desbravador, mandaram ler um livro chamado Educação. Tem anos isso, gente. Mais de 50. E eu li um trecho. E sabe que garoto assim, nessa idade, pega as coisas e elas ficam na cabeça, né? Os meninos, as meninas. Depois que a gente tem muita idade, as coisas entram e saem rapidamente. Mas no começo da vida é como um disco virgem, um HD virgem. Gravou, acabou. Um flash drive virgem. E eu li o seguinte texto da Sra. White que me acompanhou. Um texto simples, mas um texto poderoso. Um texto maravilhoso, abençoado. E o texto do livro Educação diz que a maior necessidade do mundo é a de homens. E um garoto leu isso. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, educadamente. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação 37. Esse texto ficou na minha cabeça. E eu queria ser esse homem aqui. E eu pedia para Deus para ser esse homem que não se vende, que não se compra. Aí vim para cá para estudar. Aí o lema da minha turma foi Pastores segundo o coração de Deus, professor Eli. E eu juntei o homem de verdade que Deus espera com o pastor segundo o coração de Deus. Minhas pregações desde o princípio foram a salvação pela fé através da graça. Vocês são testemunhas disso. E a volta de Jesus, nada mais. Minhas prioridades sempre foram Deus, minha família e minha igreja, o meu trabalho. Minha motivação sempre foi trabalhar para Deus e respeitar as pessoas, e eu fiz isso. E deu certo. Deus me honrou todos esses anos. Ocupei funções e mais funções na igreja, importantes, mas elas nunca foram as coisas mais importantes da minha vida. Nunca deixei de alcançar um propósito, nunca. Muitos milagres, muitas conversões. Sabem o que mais destrói um pastor? A sua falta de comunhão com Deus. E aí vem as 3 piores coisas para um pastor que não tem comunhão com Deus: o adultério, a heresia e o roubo. Para estes pecados, para um pastor não tem perdão. Estou falando sério. Deus me poupou destes e de outros males. Deus me poupou de todas as aberrações possíveis. Como? Me concedendo uma família abençoada e feliz. Me concedendo estabilidade, para nunca colocar a minha mão nos bens da igreja. Deus me deu o prazer de pregar a palavra, a Bíblia, e nunca uma heresia. Um dia desses, um indivíduo desses mais peitudos disse para mim assim: agora aposentado você vai poder falar o que você quiser. E eu disse: lê do engano, porque eu sempre falei o que eu quis. E o que eu quero falar
e que sempre quis falar, é a verdade de Deus. Eu não tenho crítica para fazer para nenhum líder, não tenho crítica para fazer da igreja. Ou você está achando que eu vou fazer uma tatuagem no traseiro agora porque eu me aposentei? Eu vou continuar sendo o que eu sempre fui, pregando a palavra, sendo fiel, sendo leal. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu quero que você seja fiel, eu quero que você seja leal. Não importa se você está no poder ou não, não importa se você está no piloto da aeronave ou se está lá no último banco, não importa. O assunto aqui é a galeria dos heróis, imperfeitos, perfeitos pela graça e pela fé. Aleluia! Deus foi quem me poupou de tudo e eu louvo a Deus. E se Deus me poupou, Ele pode poupar você. Mas tem o segredo que eu falei antes. É a comunhão com Deus. Se alguém me perguntasse, você faria alguma coisa diferente, pastor Estina? Não. Você está feliz? Estou. Está realizado? Estou. Eu vou dizer para você mais ou menos como eu estou me sentindo. Não é medalha de ouro, nem de prata e nem de bronze. Mas eu estou no pódio. Porque para Deus não importa se é primeiro, segundo e terceiro. O que importa é estar no pódio. Eu estou no pódio. Feliz da vida, agradecido a Deus. Você faria alguma coisa diferente? Não faria. Não faria nada diferente. Mas nada. Bom, pensando bem, tem umas 2 coisinhas que eu faria mais. Prestem atenção. Eu sou um homem de oração. Eu oro muito. Mas eu oraria mais. Sabia? Eu já li a Bíblia mais de 60 vezes. Mas eu leria mais. As únicas 2 coisas que eu faria diferente: eu oraria mais e leria a Bíblia um pouco mais. Aqui dentro. E aí, há centenas de pessoas cujos nomes já estão no novo capítulo 11 de Hebreus que Deus está escrevendo. E eu acho que o seu nome está. E se não estiver, exerça a sua fé. Seja fiel. Deus vai escrever o seu nome. Por quê? Porque Deus está escrevendo um novo capítulo, Marco. Um novo capítulo 11. Conosco. Nós somos a sequência daqueles lá. Porque sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Deus está escrevendo um outro capítulo. Queria mostrar uma foto para vocês. Ele foi embora dia 2. Eu o conheci por quase 50 anos. Fumava 3 cartelas de cigarro por dia. 60 cigarros num dia. Teve um probleminha, teve que ficar 10 dias de cama. Eu penso que foram os rins. Leu o livro O Grande Conflito. E aceitou a salvação em Jesus através do grande conflito. Alguém falou para ele assim: para parar de fumar tem que ser homem. Arrancou o maço de cigarro do bolso, amassou e jogou na lata do lixo. Nunca mais pôs um cigarro na boca. Homens que não se compram, nem se vendem. Dia 2, ele não dormiu direito. A noite de 1 para 2. E eu vi que a luz estava acesa, fui lá ver, não estava bem. De manhã, tomou o chazinho dele costumeiro, com um pãozinho integral e uma geleia. Mas às 10 horas disse que estava com dores no baixo ventre. Mari fez uma canja, não quis tomar. Eu disse: Mari, vamos para o hospital. Eu acho que nós chegamos no hospital 11h30 da manhã. Foi caminhando até o carro. Mas não desceu do carro sozinho. Tive que colocá-lo numa cadeira de rodas.
Foi muito bem atendido, mas muito bem atendido mesmo. A médica detectou que estava com uma infecção. Quis passar uma sonda. Nem conseguiram pegar a veia, porque é aquela veia dançarina. Não deu tempo. Colocaram os aparelhos nele. Estava em 80 e foi caindo. Levaram para a emergência. E a cada minuto, ou 10 ou 15, a médica vinha dar um relatório. Primeira coisa que ela disse, é grave, mas ele está respondendo. Depois ela disse, é muito grave, ele não está respondendo mais. E depois ela disse, eu vou transferir para uma santa casa, porque aqui não tem mais jeito, mas eu não sei se ele aguenta a viagem. A hora que ela falou isso, eu fui lá na emergência, né? Sabe aquela entrada que você dá sem ser chamado? Que às vezes é bom, às vezes é ruim, né? E eles estavam fazendo massagem cardíaca nele. E eu já saí de lá chorando e falei, Mari, eu vou dormir. Sentei do lado dela e nós só falamos para Deus o seguinte, não deixe ele sofrer, só isso. E daí uns minutos a médica veio, nos abraçou. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar dos heróis de hoje, como eles são, ou como eram, né? Quando ele me disse que estava com dor de manhã, ele falou para mim assim, hoje é o dia da minha aposentadoria. Vai no banco, manda o dízimo e a oferta para a igreja, porque você falou que agora pode mandar pela internet. E eu não fui no banco cedo, porque eu fui com ele no hospital, né? Mas depois que eu saí do hospital, já trazendo a roupa dele, que me entregaram, deixei a Mari em casa e eu fui ao banco. Obedecer. E eu fiz a transferência do dízimo e da oferta dele, porque ele não gostava que passasse um sábado, depois que ele recebia, sem entregar. E não é coisa de velho, viu? É coisa de gente fiel. E eu fiz a transferência, liguei para o Aldo, que deve estar vendo a gente ali, nosso competente tesoureiro. Aldo, você consegue tirar o recibo com data de hoje? Consigo. Acho que a outra tela dá para ver melhor a data. 2/1. Obrigado. Deus está escrevendo um capítulo onde Ele quer pôr o seu nome. É o seu nome. O meu nome. Esses aqui, eles estão seguros. Nós estamos aqui. E Deus espera que nós sejamos fiéis. Só isso, nada mais. Que nós exercitemos a nossa fé. Irmãos, se eu disser para vocês que está fácil de ter fé hoje, eu estaria mentindo. Não está fácil. Porque hoje você já não sabe mais no que e em quem acreditar. Já perceberam? Todo mundo hoje acha que tem direito de dar uma opinião, até nas coisas para as quais não são chamados. O mundo virou isso aqui. Mas Deus é o mesmo. Deus não muda. As pessoas de fé, elas são diferentes. É preciso ter fé. Tenha fé. Não perca a esperança. Pastor, você prega há 46 anos, você falou sábado retrasado aí, que Jesus vai voltar, Ele não veio, mas Ele vem. Ele não veio, mas Ele vem. A gente vai perdendo as coisas aqui, ó. Eu tive a bênção de ter 2 pais e 2 mães. Aí perdi primeiro o primeiro pai, depois a primeira mãe, depois a segunda mãe, agora o segundo pai. O que você já perdeu? Já percebeu? A gente só vai perdendo, perdendo. Mas não pode perder a fé. Não pode perder essa esperança, porque um dia desse Jesus vem. Noé esperou 120 anos, o dilúvio veio. O povo de Israel esperou tantos anos, aconteceu de voltarem para a sua terra. A Bíblia diz que Jesus viria na plenitude dos tempos, Ele veio. E agora a Bíblia diz que Ele virá, e Ele virá.
exerça a sua fé. E exercer a fé significa ser diferente do que o mundo é. Seja diferente. O mundo é corrupto, seja honesto. O mundo é de mentira, seja verdadeiro. O mundo engana, seja leal. O mundo trai, não faça isso. E o mundo está ensinando tudo isso que não presta. Mas nós estamos escrevendo, pela graça de Deus e pela fé, um novo capítulo 11 de Hebreus. E eu oro a Deus para que os nomes de vocês, o meu nome, nosso nome, estejam nesse novo capítulo. Porque o dia que Jesus vier, Ele vai ler o capítulo. Vem, você foi fiel. Já leu na Bíblia o que Ele diz? Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Há muitas coisas que eu gosto nessa vida, vocês sabem disso. Não basta apenas ser. É bom parecer. Ser é bom, mas não basta apenas ser. As pessoas têm que perceber. Um dia desse eu subi lá na tesouraria e devolvi entreguei, né? Uma coisa que foi comprada que nós usamos aqui naquela semana das festas do Antigo Testamento, lembram? Nós compramos um chofar. É um objeto caro. E ele enfeitava lá a minha sala, mas não era meu. E eu o devolvi. Ele foi comprado com uma doação que um irmão deu, mas ele deu para a igreja, não deu para mim. Eu amo pregar com esse microfone aqui, vocês sabem disso, que ele dá liberdade para mim. E ele foi comprado para eu usar, mas ele não é meu. Pedi para o Alessandro vir aqui à frente um pouquinho. Embora ele tenha sido comprado só para isso, ele é da igreja. E eu poderia levá-lo comigo, porque ele foi comprado para eu usar. Mas ele não foi comprado com o meu dinheiro. Foi comprado com o dinheiro que o irmão doou, para ser usado na igreja. E eu quero fazer esse ato simbólico aqui, para mostrar para vocês que o que é nosso, mas o que é da igreja de Deus, é da igreja de Deus. Tá, Alessandro? Ele trouxe o vermelho para combinar com o meu suspensório. Muitos de vocês podem achar isso aqui uma bobagem, mas não é. No mundo hoje é comum as pessoas levarem as coisas embora. Existe no nosso país um processo enorme aí, porque alguém levou coisas de séculos embora. Vocês estão sabendo o que eu estou falando. Mas não é só ali que acontece, em qualquer lugar. Na igreja de Deus essas coisas não acontecem. Na igreja de Deus, o que é de Deus não se põe à mão. Quando diz que algo é dele, é dele. E vou dizer para vocês uma coisa. Deus disse que o dízimo é dele, não põe a mão. Quem obedece é abençoado. Se não obedece, 3 pontos. Preciso falar? Se precisar eu falo. Seja fiel. Seja fiel às suas convicções pessoais. Seja fiel às suas convicções bíblicas. Seja fiel às suas convicções à sua igreja. Seja fiel a Deus. Seja fiel a você mesmo. Para você poder olhar no espelho. Para você poder ler a Bíblia e dizer assim: eu estou me aproximando do ideal. Amigos, quanto tempo nós vamos ficar nesse mundo aqui, eu não sei. Eu sei de uma coisa: quando Jesus vier, os que forem fiéis irão com Ele para o céu. Feche os seus olhos. Senhor amado,
Obrigado pela fidelidade dos heróis, pela tua graça, perfeitos, que estão em Hebreus 11. Muito obrigado pela tua graça, pelos heróis perfeitos que estão aqui dentro da igreja agora. Muito obrigado pela tua graça, pelos heróis perfeitos que estão nos acompanhando através de todas as mídias. Nós queremos ser fiéis e leais, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida como um sacrifício vivo. Nós queremos viver para Ti. Queremos ser diferentes. Nós não queremos ir na velocidade que o mundo está indo para a destruição. Nós queremos ir na direção da eternidade. Pai querido, quero te agradecer por uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu disse que estava caminhando para a eternidade. Que os que quisessem ir, para ficarem perto de mim. E o Senhor me deu essa graça de continuar com essa expectativa. E para muitos irmãos também. E esse é o meu último momento aqui como pastor desta igreja aqui. Mas não como teu pastor. Porque teu pastor eu serei sempre. E eu quero pedir que o Senhor me conceda a graça de continuar caminhando para a eternidade. E a graça de ver todos aqueles que se aproximam ou se aproximarem de mim, também caminharem para a eternidade. Muito obrigado, meu Deus, louvado seja o teu nome, e eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém.